Oi, gente! Olha aqui eu outra vez. Vamos dar continuidade na nossa aula de matemática, falando sobre frações, que nós paramos na página 142. Vou dar continuidade agora da página 143 até a página 154, tá bom? Vamos lá, dando continuidade no nosso livro? Ok. Aqui na página 143, o livro, ele traz a questão 3, que vai falar sobre todo retângulo abaixo é o inteiro que foi dividido em partes iguais. Percebam aqui. Essas partes foram coloridas, ó. Eu tenho amarelo, azul, laranja e vermelho. A parte pintada de azul corresponde a 2/10 do retângulo. Escreva a fração que corresponde a cada cor. A parte amarela representaria o quê? Primeiro, você tem que verificar quantas partes iguais essa figura foi dividida. Se você contar, você vai ver que foi 10. Logo, a parte amarela representativa é 1/10. A parte laranja, se você contar, vai ser 3/10. E a parte vermelha, 4/10. Bem facinho, né? A quarta questão, ela traz um quadrado abaixo e ele também foi dividido em partes iguais, com cores diferentes, como vocês podem observar aí. E ele pergunta, quantas partes foi dividido o quadrado? Se você contar, você vai ver que ele foi dividido em 100 partes. E ele pergunta, pinte de amarelo, aliás, ele pede, pinte de amarelo 1/100 desse quadrado. Então, quantos quadrados de amarelo você vai pintar? 1 quadrado. Letra B. Letra C, pinte de verde 7/100 do quadrado. Quantos quadradinhos você vai pintar? 7 quadradinhos. Letra D. Pinte de azul 31/100, ou seja, 31 centésimo do quadrado. Vou pintar 37 quadradinhos de azul. Qual é a fração representa a parte do quadrado que não foi pintada? Se você contar ou diminuir, da quantidade somar ali e diminuir, você vai achar 61 centésimos. Ok? A página 144, a próxima página, ela vem trazendo a fração e a sua notação. E ele diz que ele traz como exemplo a pizza, né? E ele diz que, considerando uma pizza um todo, ao dividi-la em 4 partes iguais, cada parte vai representar 1/4 dessa pizza. Olha lá, 1/4 daqui, 1/4 daqui, 1/4 daqui. Então, 3 partes do tamanho de uma pizza são 3/4, ok? Para essa numeração, a parte de cima da fração, esse número acima é chamado de numerador, e o número abaixo é chamado de denominador, tá bom? E ele diz que toda fração tem um denominador e um numerador. O numerador representa a quantidade de partes do todo que está sendo considerada, na situação acima 3 partes, e o denominador representa a quantidade de partes iguais, em que o todo inteiro foi dividido, como ele mostra aqui. Na fração 3/4, o 3 é o numerador e o 4 é o denominador. No registro de viagens, ele pergunta para você. A turma de Ana fez várias pizzas com a professora. Cada grupo comeu parte de uma pizza, mas sobraram várias fatias. E ele quer que você escreva ao lado cada prato a fração que correspondeu. No grupo A, o que eu tenho? A fração que representa o pedaço da pizza é 1/4. A fração que foi consumida, né, ou seja, que o povo comeu, foi 3/4. A fração da pizza que sobrou é 1/4. E a fração que representa a pizza inteira é 4/4, que é igual a 1, né, que quer dizer o quê? O inteiro da pizza. O grupo B, olhando para a imagem, como é que ela ficou representada? 1/8, porque foi dividida em 8 partes. A fração consumida foi 5/8, ou 5/8. A fração da pizza que sobrou foi 3/8. E a fração que representa o inteiro é 8/8. No grupo C, se você contar, você vai ver que a fração é representativa de um pedaço da pizza é 1/12, né? A fração que representa a parte consumida eu tenho 1/12. A fração da pizza que sobrou foi 4/12 e a fração inteira é 12/12. A página 146, ela já é um pouquinho complexa e requer só um pouquinho mais de atenção para você entender.
Com base na reta numérica a seguir, responda ao que se pede. Eu tenho aqui uma reta que foi dividida de 0 a 1, e se eu dividi-la ao meio, eu vou ter um meio, né, dessa reta. Entre os números 0 e 1, quantas partes iguais a reta foi dividida? Se você observar, né, você vai ter aqui, ó, uma parte, duas partes. Então, ela foi dividida em duas partes iguais. Como é que você vai apresentar isso aqui? 1 sobre 2. Ele quer que você escreva a fração localizada na reta. Está aqui. 3. Converse com o professor para localizar a fração 1 sobre 3 e 2 sobre 3 na reta numérica. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Dividir em 3 partes iguais. E depois você irá achar 1/3 e o 2/3. E aí, nessa reta, você vai ver que a fração 1 sobre 3 ou 1/3 está na primeira parte, partindo do 0 para cá, e 2/3 está na segunda parte do lado para cá, tá bom? Escrevendo as frações nas posições indicadas na reta, o que vai ter aqui na letra A? 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5 e 4 sobre 5. A letra B, eu vou ter 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6 e 5 sobre 6. A página 147, ele traz como exemplo agora laranjas, né? Que é uma fruta muito consumida no nosso país, para várias coisas. E aí ele diz, considerando que com 10 laranjas é possível fazer 1 litro de suco puro, pinte a quantidade necessária para fazer 500 ml. O que você vai ter aqui em mente? 1 litro é igual a 1000 mililitros, como nós já estudamos lá em medidas de capacidade. Logo, para fazer 500 ml de suco, eu vou precisar só de 5 laranjas, já que com 10 eu faço 1 litro. Né? É só usar a lógica aqui. Aí você vai e pinta 5 laranjinhas. A letra B, 5 laranjas corresponde a 1 sobre 2 de laranjas. Como é que você sabe isso, professora? Basta você pegar o 10 e dividir por 5, você vai achar o 2, né? E a parte de cima é o inteiro. Então vai ficar 1 sobre 2. 500 ml de suco corresponde a meio litro, como eu já expliquei. 1 litro equivale a 1 mililitro, 500 mililitros equivale a metade. E 250 gramas, como é que você vai fazer? Corresponde a 1/4. Mas como é que ele chegou nesse quarto, professora? Né? Você vai pegar o montante de 1000 e vai dividir por 250 e você vai achar o 4. Tá bom? A sexta questão, ele traz um problema, onde Monique, Luciana, Rodrigo e Marcela foram os finalistas de um concurso de culinária. E aí ele diz, na bancada de cada finalista foram colocadas 18 laranjas. Opa, então o todo dessa fração são 18, né? A Monique deveria utilizar 2/3 das laranjas. E veja como ela determinou. Se ela tinha que usar 2/3, o que ela vai ter que fazer? Pegar as 18 e dividir em 3 partes iguais. Para ela pintar 2/3, ela vai pintar as 2 partes. Logo, ela vai ter o que aqui? 6 mais 6 equivale a 12 laranjas para a receita dela. A Monique usou que critério para determinar, né? Ela dividiu em 3 partes iguais, 18 laranjas e achou os 2/3. A mesma coisa você vai fazer para a Luciana. A Luciana, ela deve utilizar 2 sobre 9, ou seja, 2/9 das laranjas. O que ela vai fazer? Ela vai pegar as 18 laranjas e vai dividir em 2 partes iguais cada uma, né? 2 laranjas, 2 laranjas, 2 laranjas, até chegar ao 18. Depois, ela vai pintar os 2/3 que corresponde ao nono da laranja. Logo, ela vai ter que pintar 2 colunas, que equivale a 4 laranjas. O Rodrigo deveria utilizar 2 sobre 6 das laranjas
Ele vai ter que pegar as 18 e dividir em 6 partes, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai pintar o 2/6. Quando ele pintar, ele vai achar 6 laranjas. Marcela, 1/3 das laranjas. Vai pegar as 18, dividir em 3 partes e vai pintar o equivalente a 1/3. 1/3 vai ser o quê? Uma única parte dessa divisória. Logo, quantas laranjas cada participante utilizou? Luciana utilizou 4, Rodrigo 6 e Marcela 6. Aqui, a representatividade é através de ovos. E ele diz que essa embalagem ela tem capacidade para 30 ovos. Logo, o meu inteiro equivale a 30 ovos. Aí a letra A pergunta, qual fração representa um ovo? 1/30, né? Qual fração representa o total de ovos da caixa? 30/30, que eu vou ter o todo. Letra C, qual fração corresponde a 1/5? Você vai pegar o 30 e vai dividir por 5. Logo, você vai achar 6 ovos. Qual quantidade de ovos corresponde a 3/5? Mesma coisa. Vai pegar o 30, vai dividir por 5, você vai achar os 18. A 8ª questão traz tomates. Ele diz que o todo equivale a 12 e você tem que representar um tomate do todo. Vai ficar 1/12. Que fração representaria 5 tomates do todo? 5/12. Quantos tomates corresponde a 3/4? Você vai pegar o todo, que é 12, e vai dividir, e você vai achar 9. Quantos tomates corresponde a 5/6 do todo? Vai pegar os 12, vai dividir, né? E você vai achar o 10. Ok? Página 150 vem trabalhando a comparação de fração. Dica. Lá no primeiro, no segundo ano, você trabalhava com o maior que e o menor que. A professora te dava o número 2 e dava o número 7. E ela perguntava lá, Ana Paula, Nathalie, o 2 é maior ou menor que o 7? O que vocês iam responder? É menor, professora. Então, ficaria para esse lado, né, a forma representativa. Já na fração, é um pouquinho diferente. Quanto menor a fração, ou seja, quanto menor for as partes que uma fração for dividida de alguma coisa, maiores pedaços você vai ter. Exemplo, a mãe fez um bolo, né? A Madalena ficou cuidando dos seus 5 netos. Ela fez um bolo e deu um pedaço para cada um. Logo, ela dividiu em 5 pedaços esse bolo. Só que aí chegaram mais visitas no domingo e ela teve que fazer um bolo maior. Como o equivalente ao todo de pessoas que ela tinha eram 8, ela teve que fazer um bolo e dividir em 8 pedaços. Então percebam aqui que no bolo de sábado os pedaços de bolo eram maior, porque tinham menos pessoas. E no domingo o pedaço de bolo foi menor, porque ela teve que partir em mais quantidades. Então, na fração, o menos é mais, né? Como vocês podem verificar. Então ela diz, que fração do bolo cada neto comeu no sábado? 1/5. Que fração do bolo cada neto comeu no domingo? 1/8. Em qual dos 2 dias os netos de Madalena comeu mais bolo? No sábado, né? Porque foi dividido em menores partes e o tamanho de cada parte foi maior. E qual fração representa a maior parte do bolo? 1/5 ou 1/8? Como eu falei, quanto menor a fração for particionada, maior é o pedaço. Logo, a que representa a maior parte do bolo é 1/5. A página 151, ela traz a atividade representativa para que você pinte a parte da fração. Aqui, meia barra você vai ter que dividir ao meio, né? Contar e pintar o meio. 1/3 você vai dividir em 3 partes iguais e que vai equivaler a 4. Aqui, 1/4 você vai ter que dividir em partes iguais e pintar só 3 partes. E 1/6 você vai verificar, vai dividir em 6 partes e vai ver que corresponde a 2.
A letra A, você vai observar e vai completar com o maior que e o menor símbolo, né? Que é o menor que. Meio é maior ou menor que 1 sobre 6? É maior. 1 sobre 3 é menor ou maior que 1 sobre 4? É maior. 1 sobre 4 é maior ou menor que 1 sobre 6? É maior. 1 sobre 6 é maior ou menor que 1 sobre 3? É menor. 1 sobre 3 é maior ou menor que 1 sobre 2 ou meio? É menor. E meio é maior ou menor que 1/4? Meio é maior, né? E aqui, a questão 3 traz Andréia e Vinícius, que foram a uma confeitaria e compraram 1/4 de torta. Se você observar, a Andréia comeu 1/4 da torta e o Vinícius comeu 2/4. Logo, quem comeu mais torta? O Vinícius, né? Porque ele comeu 2 fatias da torta. A questão da próxima página, ela pede que você assinale a alternativa correta de cada situação. Uma pessoa que usou 4 sobre 6 do salário com alimentação gastou mais da metade do salário, né? Uma pessoa que comeu 7/8 do bolo comeu quase o bolo todo, já que o bolo era 8 sobre 8. Uma pessoa que comeu 2 sobre 10 dos bombons da caixa comeu menos da metade dos bombons da caixa. E o quinto, você vai representar as frações pintando as figuras e depois vai comparar com menor que, maior que ou igual. Aqui nessa imagem, nós temos 4 sobre 6 e 4 sobre 8. 4 sobre 6 é maior que 4 sobre 8. A letra B, 3/8 é menor que 3/4. E a letra C, 2/3 é maior que 2/4. A próxima página, ela vai trazer para vocês, perguntando, nos itens A, B e C, as frações apresentam numeradores iguais e denominadores diferentes. Dessa forma, quanto maior for o denominador, a fração será maior ou menor? Vai ser menor, né? Porque vai ser dividido o todo em mais partes. E o menor é o tamanho da parte. Então, se nós considerarmos a mesma quantidade de partes, quanto menor for o tamanho da parte, menor será a fração, ok? E aqui a letra D pede que você represente 8 sobre 10, ou 8 centésimo, é maior que 5 sobre 10. A letra E, 2 sobre 5, é menor que 3 sobre 5. A letra F, 5/8 é menor que 6 sobre 8. E aqui ele traz as letras D e F, né? E pergunta quanto maior for o numerador, a fração será maior ou menor? Maior, porque o numerador indica a quantidade de partes consideradas. Com elas são do mesmo tamanho, quanto mais partes, maior é a fração. E aqui, de acordo com o problema, quem comeu a maior parte do bolo foi o Marcelo. E 2 sobre 12 é maior que 3 sobre 12. 154 e última, ele pede que você represente os numeradores e denominadores com maior ou menor. Então, aqui 1/4 é menor que 3/8, 2/4 é maior que 7 sobre 16 e 3/5 é maior que 4 sobre 10. Tá? E aqui é uma resposta pessoal que ele pede que vocês percebam que a proximidade da origem, o meio e o inteiro para comparar é super importante. E a 8ª questão, você vai dizer A, menores que 4 sobre 7. Quem é menor que 4 sobre 7? 2 sobre 7 e 3 sobre 7. Maiores que 1/8, eu só tenho 3/8 e 1/4. Menores que 5 sobre 5, eu tenho 3 sobre 5 e 1 sobre 3 e 4 sobre 8. Todos aqui são menores que 5 sobre 5. E quem é maior que 3/6? Somente 4 sobre 6 e 4 sobre 5. E essa foi a correção e explicação das aulas de matemática sobre fração.